Oi, gente rica! Eu vim pra cá porque eu quero compartilhar com o maior número de pessoas tudo que eu recebi nesses últimos dias de feedback dos meus amigos. Eu olhava meu celular, estava cheio de mensagem, ia pra rua, pro mercado, pros correios e ouvia de pessoas, sabe, informações incríveis sobre a história que eu criei para mostrar o que é possível fazer na vida, conquistar coisas quando a gente não ouve a voz dos gigantes em nossa vida. O que aconteceu? Eu criei no meu Instagram um TBT que foi compartilhado também no meu Facebook, falando sobre essas três abelhinhas aqui, que são as minhas três abelhas rainhas inspiradoras. E aí eu contei uma história. De repente, as pessoas começaram a me ligar e falar comigo: Cris, que história fantástica! Isso abriu assim os meus olhos, abriu assim a minha mente. Quantas histórias eu tenho escutado, quantas vozes negativas eu tenho escutado, não tenho me dado conta de que isso tem me feito mal, de que isso, sabe, está me bloqueando, está me limitando. Agora, realmente, eu vou parar de ouvir essas pessoas e vou ouvir a voz que está lá dentro de mim. E eu falei, uau, que coisa interessante. Uma historinha assim tão simples, mostrando um TBT de todas as conquistas que eu realizei durante alguns anos, fez com que as pessoas, sabe, se despertassem. Aí eu falei, uau, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a nossa vida é feita de histórias. E a gente perde tempo porque a gente não tira lições dessas histórias, não é verdade? A gente chega em casa cansado, a gente simplesmente deita, dorme e não faz assim um feedback do nosso dia para a gente atingir lugares mais altos, para a gente conquistar outras coisas no dia seguinte. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Se você viu o meu story, ouça novamente o que eu vou contar aqui e preste atenção nos detalhes que podem dar e trazer para você feedbacks também. Se você não ouviu, vai ter oportunidade de ouvir agora, porque eu vou contar. Talvez não seja da mesma maneira, porque a gente nunca consegue fazer a mesma coisa da mesma maneira, né, gente? Mas eu vou dar a ideia geral do que me inspirou para que eu pudesse conquistar e receber tudo que eu recebi, que você vai ver aqui. Então é o seguinte, a história que eu contei lá é a seguinte: diz a lenda que um cientista aerodinâmico virou para as abelhinhas e falou para elas: vocês não podem voar. E aí elas ficaram chocadas. Como a gente não pode voar? A gente tem asinha. Né? E ele disse para elas: olha, vocês são gordinhas, as suas asinhas são muito pequenininhas e vocês são pesadas. Então vocês não foram feitas para voar. E aí elas ficaram muito irritadas com aquela informação, mas resolveram pensar e retroceder e falaram: uau, que história é essa? Quando o nosso Criador nos fez como abelhas, ele chegou ao nosso pé de ouvido e sussurrou: ei, vocês podem voar, vocês nasceram para isso. E assim elas falaram: é essa voz que nós vamos ouvir. Se ele disse que nós podemos voar, então nós vamos voar. E assim elas fizeram. Além de voar, elas fazem um trabalho lindo. Elas vão de flor em flor, levando pólen, distribuindo pólen, fazendo uma polinização. Olha que coisa incrível, elas ajudam na produção de flores, que ajudam, sabe, para nossas vidas, no colorido, na beleza dos lugares que nós visitamos, que viajamos, em nossas casas, nos escritórios. Ajuda o aroma, ela mexe com os nossos sentidos. Elas produzem mel, que é uma delícia doce, sabe, para nossas vidas e saúde. Gente, voar foi apenas uma ferramenta que Deus deu para elas fazerem realmente a missão delas. Que a missão delas é essa, de polinização, de mel. Olha que fantástico. Imagina se elas realmente tivessem escutado a voz deste cientista, o que sabe de todas as coisas. Quantos gigantes aparecem dia a dia na nossa vida, querendo cercear, querendo nos mostrar que nós temos limites, quando na verdade nós não temos esses limites. Não é assim? Para e pensa. Aí, sendo assim,
A senhora Mary Kay Ash, que é dona de uma empresa de cosméticos com o mesmo nome. Ouvindo essa história fantástica, ela ficou fascinada e resolveu criar um prêmio, um troféu, para que todas as suas consultoras diretoras, ao final de um ano de conquistas de X número de mulheres, e agora atualmente também de homens, que essas mulheres pudessem enriquecer a vida de outras mulheres e ajudá-las a alçar voos para conquistas, sabe, de várias situações em suas vidas. E eu fiquei fascinada também com essa história. Por quê? Porque quando eu comecei nessa empresa, muitas pessoas vieram me dizer: mas Cris, faz outra coisa. Você não sabe nem se maquiar, sabe? Você também não tem muito perfil dessa empresa. Você é gordinha. Você pode fazer tantas outras coisas. Por que escolher essa empresa e trabalhar com venda de cosméticos? Aí eu fiquei olhando assim, pensando. Eu falei: quer saber de uma coisa? Quem disse que tem que ter perfil? Né? Que perfil é esse que as pessoas criam, informam e querem enquadrar a gente? Nada disso. Deus, quando me criou, ele disse para mim: Cris, você pode ser o que você quiser. E assim, como as abelhas, eu fiz da mesma maneira. Acreditei e paguei para ver. Qual foi o meu resultado de não me limitar por eu ter mais de 50 anos de idade, porque eu sou gordinha e porque eu não sei me maquiar? Tô sempre com essa cara aqui, gente. Fala. Sabe o que aconteceu? Inúmeras clientes fidelizadas. Eu vivo e eu ganho dinheiro com isso. Eu fui a primeira diretora formada na minha cidade, onde eu moro, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Eu fui a primeira diretora a conquistar um carro rosa, que é o troféu sobre rodas dessa empresa maravilhosa, em toda a região dos lagos, que abrange vários municípios no Rio de Janeiro. Eu fui a primeira diretora da área nacional a conquistar a viagem para Dallas, onde fica a sede dessa empresa. Eu conquistei inúmeros prêmios durante, sabe, de 3 em 3, trimestralmente, várias viagens e fiz uma rede de clientes fiéis. Imagine se eu tivesse ouvido a voz desse cientista me limitando, dizendo que eu não posso, porque eu sou gordinha, porque eu tenho mais de 50 anos de idade, porque eu não sei me maquiar, por isso. As pessoas falam muito. Então, gente, para de ouvir essas histórias. Para de achar que você não pode. O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Qual é o propósito de vida? Você pode ser o que você quiser. Comece a tirar lições de todas as histórias de vida, de todos os momentos da sua vida. É isso que a gente tem que parar para fazer. Se você quiser me acompanhar nessa jornada, clica aí embaixo nesse meu canal, porque eu tô só começando. Curte lá, sabe? Aperta o sininho, deixa a tua opinião, fala um pouquinho do que você já viveu, quais foram as suas experiências, as vozes que já falaram para você que você não conquistou, ou o que você já conquistou por não ouvir essas vozes. Vamos trocar um pouquinho de figurinha, sabe? Aperta lá o sininho, porque quando eu tiver novo vídeo, você vai ouvir, vamos compartilhar e vamos fazer uma grande onda, porque nós temos 3 lições todos os dias a realizar na nossa vida. Primeiro, vamos pensar o seguinte: quais são as vozes que você está ouvindo e que não estão deixando você decolar e fazer desse ano o melhor ano da sua vida? Pensa nisso. Para de ouvir as vozes erradas. Ouça a voz que vem lá de dentro, que te dá paz, que dá tranquilidade, mesmo que o mundo todo esteja contra você, tá? Segundo, seja uma pessoa generosa. Olha as abelhas, o que elas fazem. Elas vão de flor em flor espalhando amor, conhecimento, pólen. Elas vão polinizando. Nas suas patinhas elas vão levando todo esse pólen. Então não fique assim: eu fiquei sabendo disso, dessa informação, vai ficar só para mim. Repasse informações. Sabe por quê, gente? O conhecimento está todo aqui, a riqueza está toda aqui no universo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a lei do universo.
Então não fique guardando para você, não. Quanto mais próspero você será, mais você vai ajudar novas pessoas, e aí é uma onda sem fim. Pensa nisso. Não guarde as coisas, não retenha para você. Então seja generoso. A terceira lição é tirar informações do seu dia a dia, porque a história tem tudo a ver. A nossa vida é uma grande história que nós vivemos dia a dia em capítulos. Esses capítulos, à noite, a gente tem que parar e falar: como é que foi meu dia? Foi um dia bom? Qual foi a lição que eu tirei dele? Ou então não foi tão bom assim, mas eu tinha que aprender alguma coisa disso. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de aprender algo para aplicar no dia seguinte ou para deixar de aplicar no dia seguinte, para a gente voar em direção ao nosso propósito, à nossa missão. Só que a gente chega em casa super cansado e nem faz nada disso. Para e começa a anotar as lições que você tirou do dia a dia. Porque as histórias são as histórias que linkam a gente. Sabe por que eu tô aqui? Por causa de uma história que eu criei pro TBT, pro meu story. E aí as pessoas vieram e me deram esse feedback. As histórias linkam pessoas, conectam pessoas. São as histórias que nos trazem emoções. A gente já assistiu inúmeros filmes, várias novelas. Você lembra o nome de todos os filmes, de todas as novelas, de todos os atores? Eu não lembro. Eu tenho uma mente assim, sabe, que eu esqueço realmente. Mas eu não esqueço das histórias. As histórias marcaram as nossas vidas. Então que você possa tirar lições de todas as histórias diariamente. É isso aí, gente. Eu tô aqui porque a minha chave virou e eu espero que a sua vire também. E a gente tem uma jornada de muitos capítulos e de muitas histórias para fazer a diferença na nossa vida. Vem comigo, tá? Tô te esperando. Beijo. Tchau, gente rica.